Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rubens Cordeiro, cujo nome é O Deus Confiável. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Como vocês sabem, não escrevi o texto, não ajudei a escrever, então o que eu faço? Eu leio e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir encarecidamente que, se for possível para você, compartilhe esse nosso devocional para que outras pessoas possam também estudar a palavra de Deus conosco e quem sabe ela ache legal e também se inscreva no canal e siga com a gente, né? Todo dia nós temos um devocional tão curtinho, não passa, raramente passa de 10 minutos. Então, assim, é um privilégio que nós temos de ouvir a palavra de Deus. Então, aí do seu cantinho, compartilha, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Vamos orar? Ó Deus, nós sabemos que Tu és confiável, mas que nós possamos realmente introjetar essa verdade no nosso coração para que possamos viver de forma mais adequada àquilo que o Senhor espera de nós. É em Jesus Cristo que fazemos esse pedido. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 3, dos versículos 1 até o 8. E esse trecho da Bíblia, da Palavra de Deus, é um convite à confiança plena no Senhor. É um convite à obediência aos seus ensinamentos. Então, ele vai falar o quê? Para a gente entender que Deus está conosco e que a sabedoria divina não é apenas uma teoria. Ela transforma realmente a vida daquelas pessoas que confiam nele. Então, guardar os mandamentos de Deus é confiar que ele sabe o melhor caminho e essa confiança vai resultar em paz e vida longa. Outra coisa é que nós vamos aprender que Deus é confiável porque Ele mesmo é amoroso e Ele mesmo é fiel. Então, quando a gente vive esses valores, a gente reflete o caráter dele, de Deus, e a gente ganha favor diante do Senhor e das pessoas. Outra coisa importante é que a gente tem que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E eu acho que aqui é que está assim, um versículo que fala mais alto ao meu coração. Que quer dizer o quê? Que Deus é digno de confiança absoluta. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente enfrenta um desafio que a gente fala, por que eu estou passando por isso? Deus vê tudo isso e guia os nossos passos com perfeição. Outra coisa que a gente aprende é que a gente não tem que ser sábio, né? De acordo com aquilo que a gente entende que é sabedoria. Não, mas a gente tem que confiar em Deus e ser humilde. Porque se a gente não for humilde, fica impossível confiar em Deus. Então, quando a gente reconhece quem a gente é, as nossas limitações, aí sim a gente vai entender que Deus nos cura, né? A gente vai se afastar do mal e vai encontrar cura física, emocional e espiritual. Então, esse trecho que nós vamos ler agora vai ensinar para nós que confiar em Deus é mais do que acreditar. Porque tem um monte de gente que fala assim, não, eu acredito em Deus. Mas confiar em Deus é viver em obediência, viver em humildade, viver em amor. Deus é confiável porque a sua sabedoria é perfeita. Seu amor é constante e os seus caminhos conduzem a uma vida plena. Vamos ler? Então, Provérbios 3, de 1 a 8. E diz assim, Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do seu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos.
teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Amém? Esses versículos são muito orientadores, né, irmãos? Bom, o nosso texto escrito aqui pelo irmão Rubens chama-se O Deus Confiável. E ele escolheu o versículo 5 para ser o chave, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Bom, então o irmão que escreveu o texto, ele começa com uma frase popular muito comum, né? Que fala assim: a Deus escreve certo por linhas tortas. Então, algumas pessoas acham que essa frase aí é um erro teológico, é uma coisa muito grave, que não tem nada a ver, que Deus é sempre perfeito, que ele não erra, que ele não falha nunca. Mas tem aqueles que dizem o seguinte, que Deus ele escreve sempre certo. E as linhas são tortas porque são endereçadas aos seres humanos. Por quê? Esses sim, né? São seres humanos, são perdidos pelo caminho da vida, pelos sofridos, angustiados, enfim. Então, é fato, e isso é inegável, que são as nossas confusões pessoais, ou os nossos descaminhos, né? As coisas que nós não fazemos certo, que nos levam a ler mal o que Deus deseja para as nossas vidas. Ele sempre vai dizer o que quer, e a gente às vezes interpreta errado, né? E em função disso, que para a gente superar esses limites dos caminhos tortuosos, Jesus buscava falar com as pessoas de um modo mais simples, de um modo mais direto. Ele usava histórias, ilustrações, parábolas, para quê? Para a gente entender o que ele queria dizer. Mas mesmo assim, o coração de muitos de nós, acabam não escutando e acabam dificultando qualquer espécie de entendimento. A gente tem um longo caminho a percorrer, bem longo. Mas é preciso evitar os caminhos que não são legais, os caminhos tortuosos. Então, mesmo que a gente tenha que ter muito cuidado, a gente tem que prestar atenção que tem curva na estrada da vida, muitas curvas na estrada da vida. E elas aparecem assim, do nada. E a gente tem que estar, de olho. A confiança em Deus e não naquilo que a gente acredita, no nosso entendimento, vai permitir que a gente olhe para além de nós. Por quê? Porque a gente se volta para aquele que é digno de nos lançarmos a Ele, aquele que é digno e que a gente pode crer nele de todo o coração, porque ele é totalmente confiável. Bom, o nosso manancial termina assim, confie em Deus verdadeira e inteiramente. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, lembrando que para nós que sabemos que o nosso Deus é um Deus hiper, mega, super confiável, não tem como o abraço não dar certo, né, irmãos? Também peço que lembrem do nosso versículo deste ano para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora sim, agora eu me despeço, e me despeço com a frase de A.W. Tozer, que você já deve ter decorado também, que diz assim, tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.